Você já sentiu que há algo dentro de você que não está completamente desperto? Como se houvesse uma chama adormecida, uma luz sutil, coberta pela poeira do tempo, dos medos, dos hábitos repetidos, das ideias herdadas? Talvez você até saiba disso, mesmo que vagamente, como quem escuta, de longe, o chamado de algo antigo, algo essencial. Algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Rumi, o poeta que atravessou os séculos com palavras acesas de presença e paixão, nos fala diretamente a esse lugar, ao lugar onde mora o silêncio que ainda lembra quem você é. Para ele, não somos esse eu pequeno que tentamos proteger, defender, justificar. Esse eu que se irrita, que se compara, que se perde. Somos ouro, escondido na poeira. E se você já teve a sensação de que há algo mais, de que a vida tem um centro escondido, então talvez esteja pronto para o que Rumi propõe. Um mergulho, não no mundo lá fora, mas na vastidão do seu próprio coração. Mas não se engane, esse ouro não se revela por palavras bonitas, nem por fórmulas prontas. Ele só aparece quando aceitamos passar por um fogo, o fogo do amor, o fogo da entrega, o fogo da transformação real. Não é um amor de novela, nem aquele amor idealizado que exige reciprocidade, perfeição, promessas. É um amor que queima o ego, que silencia o orgulho, que desfaz identidades rígidas. Um amor que destrói gentilmente tudo aquilo que não somos, para que finalmente possamos respirar como quem voltou para casa. E quando esse fogo começa a arder, algo em nós expira. Aquele velho eu, que tanto lutou para ser alguém, começa a perder o controle. E ao invés de medo, surge alívio. Surge um espaço novo, mais leve, mais real. É como se, depois de anos dormindo dentro de um quarto escuro, alguém abrisse a janela e a luz invadisse tudo. E ali, onde antes havia apenas confusão, nasce clareza, nasce gratidão, nasce presença. Viver por amor, segundo Rumi, não é uma escolha romântica, é uma escolha corajosa, é se colocar inteiro na vida. É permitir que algo maior nos molde, nos atravesse, nos revele. É caminhar com o coração exposto, sim, mas também com os pés firmes no chão, com os olhos atentos e com a alma disposta a morrer, não no corpo, mas nas velhas histórias que contávamos sobre quem somos. O amor verdadeiro, aquele que não exige aplauso nem retorno, nos liberta. Porque ele não é posse, ele é liberdade em forma de sentimento. E então, pela primeira vez, respiramos a luz da manhã. Não como antes, não apenas por hábito ou necessidade biológica, mas respiramos como quem renasceu, como quem perdeu o peso de se defender o tempo todo, como quem finalmente entendeu que a vida não está contra nós e que o eu, que tanto queríamos proteger, era, na verdade, o único obstáculo entre nós e a liberdade. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Se você chegou até aqui, talvez algo em você já esteja pronto para se desfazer do que nunca foi real. Talvez esteja cansado de se repetir, de se esconder, de se conformar. Talvez esteja cansado de esperar pelo momento certo ou por alguém que venha te libertar. E se for esse o caso, não espere mais. Porque a transformação que você busca não vem de fora, não vem com garantias, não vem com controle. Ela vem quando você ousa
amar de verdade. E amar, neste contexto, significa entregar-se ao que é. Significa permitir que a vida te quebre, para que você conheça sua inteireza. Que ela te vire do avesso, para que você descubra que nunca esteve do lado certo, porque o certo não existe. O que existe é o agora, e a sua presença nele. Rumi não nos convida a compreender intelectualmente. Ele nos convida a desaparecer, para que possamos, enfim, viver. E viver neste nível não é apenas sobreviver, não é marcar tarefas, pagar contas, agradar os outros ou colecionar experiências. É estar desperto, inteiro, nu de certezas e disponível para o amor. Não o amor que busca, mas o amor que é. Então, eu te convido a caminhar comigo por essa trilha invisível, a deixar que as palavras de Rumi se tornem espelhos, tochas e até mesmo fogo. Que elas não te agradem apenas, mas que te atravessem, que te desinstalem, que toquem aquele espaço dentro de você que já está cansado de permanecer intacto e que anseia por viver, ainda que isso signifique morrer. Morrer para o que você pensava ser, para finalmente descobrir aquilo que sempre foi. A porta está entreaberta, a chama ainda pulsa, o vento da alma sopra, o resto é escolha sua. O amor, esse que Rumi descreve como um núcleo vital da alma, não se limita às formas passageiras da existência. Não se mede por conveniência, nem se condiciona às circunstâncias do mundo. Ele pulsa em silêncio, por trás de cada gesto, por trás de cada olhar. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a vida parece estar em pausa. Quando Rumi fala em trabalhar com amor, ele não está falando apenas de ocupações nobres, de grandes feitos ou de uma missão grandiosa e visível aos olhos do mundo. Ele fala daquilo que você coloca em cada pequeno ato. Fala da consciência com que você prepara seu café, da presença com que você escuta alguém, da delicadeza com que você cuida do seu corpo, da sua mente, da sua casa. Trabalhar com amor não é sobre o que você faz, mas sobre a alma com que você faz. E mesmo quando corpo e alma seguem caminhos diferentes, quando você sente que está num lugar, mas seu coração gostaria de estar em outro, ainda assim há um convite para o amor. Não o amor romântico, que exige finais felizes, mas o amor maduro, aquele que sustenta, aquele que compreende, aquele que acolhe a própria contradição sem fugir dela. A beleza até nos desencontros, a sabedoria mesmo nos dias em que tudo parece fragmentado. Viver com amor é escolher a cada instante não endurecer. Mesmo quando a dor aparece, mesmo quando o outro nos fere, mesmo quando os planos se desfazem, é manter o coração permeável, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque o amor é também lucidez. Ele vê o que é e ainda assim ama. Ele enxerga as falhas e ainda assim escolhe permanecer presente. Banhar-se na água da sabedoria, como diz Rumi, é mais do que adquirir conhecimento. É viver desperto, é olhar para a vida com os olhos da alma, não da pressa, nem da carência. É perceber que o agora, este instante que parece simples, comum, é o único lugar onde o amor verdadeiro pode acontecer. Porque o amor não acontece no depois, não acontece no quando tudo estiver resolvido.
Ele acontece aqui, no exato momento em que você decide não fugir de si mesmo. E não é necessário esperar uma grande reviravolta. Não é preciso abandonar tudo. Você pode começar com aquilo que tem, com a vida que tem, com o momento em que está. Basta que comece a colocar mais verdade em cada passo, mais presença em cada palavra, mais leveza nas exigências que faz a si mesmo. Rumi não nos pede perfeição. Ele nos convida à autenticidade. Ele não aponta um ideal inalcançável. Ele fala da possibilidade real de viver com o coração desperto, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à rotina. E essa possibilidade está aí, dentro de você, esperando ser lembrada. O amor não precisa fazer barulho para existir. Ele não depende de reconhecimento, nem de recompensas visíveis. O amor verdadeiro é silencioso, mas não é passivo. Ele transforma, ilumina, dissolve. Ele torna tudo mais profundo, até mesmo o silêncio, até mesmo a dor. E é por isso que Rumi afirma: tudo o que você vê, passa, mas o amor permanece. Porque ele não é uma emoção passageira, nem um estado dependente de fatores externos. Ele é a própria vida, em sua forma mais pura. E se você já amou alguém, mesmo que por pouco tempo, sabe do que estou falando. Porque, por instantes, aquele eu que tanto protege seu território desaparece. Você não pensa em controle, em lógica, em garantias. Você apenas sente, apenas se doa, apenas existe. E por mais breve que tenha sido, aquele amor tocou em algo eterno. Agora imagine viver assim não por acidente, não por sorte, mas por escolha consciente. Amar como um estado de ser, não como um contrato. Amar o que está diante de você, não porque é ideal, mas porque é real, porque é o que há, porque é parte da dança da vida. Essa é a sabedoria que nos livra dos arrependimentos. Porque quando você vive com presença, mesmo os erros viram sementes, mesmo as dores se tornam mestras, mesmo os fins se tornam inícios. Rumi nos convida a essa liberdade, a esse tipo de amor que não depende, que não exige, que não prende. Um amor que observa, acolhe, abraça e, se for necessário, deixa ir. Mas que nunca endurece, nunca se torna rancor. É esse amor que nos transforma, que nos devolve a nós mesmos, que faz com que a vida deixe de ser uma sequência de tarefas e passe a ser uma celebração do instante. Por isso, olhe agora para a sua vida não com julgamento, mas com curiosidade, com ternura, com sinceridade. Onde você tem vivido por amor e onde tem vivido por medo? Onde sua alma está presente e onde ela está ausente? O que está pedindo mais presença, mais escuta, mais verdade? Talvez você perceba que não precisa mudar tudo, mas precisa mudar o jeito de olhar, de sentir, de se colocar. E esse pequeno ajuste pode ser tudo o que faltava para que o amor volte a circular. Porque no fim, não é sobre o que você tem, nem sobre o que conquistou, é sobre como você vive, como você se entrega, como você ama. E esse tipo de amor, silencioso, eterno, presente, está a seu alcance agora mesmo. Basta dizer sim. Às vezes, vivemos como quem caminha por uma estrada reta, obedecendo ao que foi ensinado, tentando alcançar algo no futuro ou recuperar algo que ficou para trás. Mas o ensinamento de Rumi nos desvia dessa rota previsível. Ele nos faz parar e olhar para outro lugar, não para frente nem para trás, mas para dentro. Porque o verdadeiro caminho, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que nos devolve a essência,
não está no leste nem no oeste. Ele não segue a lógica das direções geográficas nem dos mapas sociais. Ele acontece no silêncio da alma, onde não há passado nem futuro, apenas um agora profundo, vivo, pulsante. Essa é uma das maiores revoluções interiores que podemos experimentar. Perceber que a existência não é uma linha a ser seguida, mas um ponto de presença a ser habitado. Perceber que tudo o que somos, tudo o que buscamos, tudo o que importa, está aqui, dentro, à nossa espera. E por mais simples que isso soe, não é fácil desaprender o caminho reto, desapegar-se das estruturas, abrir mão das garantias externas. Por isso, Rumi nos alerta: não confie nas calhas, nos canais frágeis por onde escorre o sagrado. Não se prenda às formas, às fórmulas, aos sistemas fixos. As calhas podem quebrar, podem entupir, podem te enganar, mas a fonte está sempre ali, limpa, viva, disponível. E essa fonte é o amor. Não o amor condicionado, mas o amor como teto, como abrigo, como direção silenciosa que não aponta para fora, mas para dentro. Muitos de nós fomos treinados para buscar escadas, degraus, atalhos. Esperamos por mestres, por métodos, por respostas prontas. Mas em algum momento, se quisermos tocar o real, teremos que soltar tudo isso. Teremos que sentar no chão da alma, em silêncio, sem manual, sem muletas, e escutar. Escutar o que sempre esteve ali, mas que foi abafado pelo barulho do mundo. É nessa escuta que começamos a beber direto da origem, não mais da palavra do outro, não mais das crenças emprestadas, mas do nosso próprio fogo, do nosso próprio silêncio. Esse é o momento sagrado e também desafiador, porque nesse ponto nada mais nos sustenta além da verdade. Não há mais como fingir, como adiar, como terceirizar. Ou você mergulha ou continua andando em círculos. E esse mergulho não precisa ser dramático. Ele pode começar com pequenos gestos, com a decisão de estar presente enquanto lava a louça, com a escolha de escutar em silêncio em vez de responder automaticamente, com a coragem de sentir o que realmente sente, sem disfarces. Rumi sabia que essa viagem para dentro assusta, porque de repente o chão parece sumir. E tudo aquilo que antes te definia já não te serve. Mas é justamente nesse vazio que a verdade começa a brilhar. Você descobre que não é as suas opiniões, nem os seus papéis, nem os seus medos. Você é presença, consciência, espaço aberto. E esse espaço é fértil. É nele que o amor se instala, não como emoção, mas como estado de ser. É por isso que as escadas não servem, porque não se sobe até o amor, não se conquista o amor como um troféu. O amor não é um prêmio. É a substância da qual somos feitos. Mas só descobrimos isso quando paramos de procurar fora. Quando temos coragem de olhar para o próprio peito e dizer: eu me basto. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de completude. Quando você se encontra com essa fonte, tudo muda. Você deixa de tentar controlar a vida e começa a fluir com ela. Deixa de tentar entender tudo e começa a confiar. Deixa de se apoiar em calhas e começa a beber da fonte. E, curiosamente, ao fazer isso, você se torna mais leve, mais verdadeiro, mais inteiro. A sua presença começa a curar os ambientes, não por esforço, mas por naturalidade. Você passa a viver com mais clareza, com mais compaixão, com mais autenticidade. E aquilo que antes parecia tão importante começa a perder o peso. Você já não precisa provar nada para ninguém.
Já não precisa convencer o mundo de quem é. Você apenas é. E ser é mais do que suficiente. Por isso, respire fundo agora e se pergunte com honestidade: onde estou buscando a minha água? Estou bebendo da origem ou apenas tentando me saciar com fragmentos, com distrações, com ideias herdadas? Estou vivendo por amor ou apenas existindo por obrigação? Não se julgue pela resposta. Apenas observe. E se for preciso, mude de direção. Mas não para o leste nem para o oeste. Mude para dentro. É lá que tudo começa. Muitas vezes, nos vemos tentando decifrar o amor como se ele fosse um enigma, classificando, separando, tentando entender se aquilo que sentimos é espiritual, emocional ou físico. Tentamos dar nome a algo que, por natureza, é sem forma. Tentamos encaixar o inefável dentro das caixinhas da mente. Mas Rumi, com sua sabedoria que atravessa o tempo, nos convida a alargar essas perguntas. Ele não diz: esse amor é melhor do que aquele, nem que devemos evitar certos tipos de amor para alcançar o amor certo. Pelo contrário, ele afirma que todo amor é um reflexo da fonte, quando nasce da essência. Não se trata então de escolher entre um amor espiritual ou um amor humano, entre amar o divino ou amar alguém de carne e osso. A questão verdadeira, profunda, é: de onde você está amando? Essa pergunta muda tudo. Porque se o seu amor nasce do ego, da carência, da expectativa de retorno, ele será frágil, ele vacilará quando não for correspondido, adoecerá quando não for compreendido, e acabará se tornando cobrança, ciúme ou dor. Mas se o seu amor brota do centro, da alma, do espaço silencioso onde você se encontra com o que é real, então ele não precisa de aplauso, não precisa de reciprocidade, nem de definição. Esse amor é presença, é estado de ser. Ele pode se manifestar no toque, na oração, na escuta, na arte, no trabalho, na quietude. Ele pode se revelar num abraço ou no silêncio de uma alma que apenas observa e compreende. E quando você ama a partir desse lugar, o mundo muda de cor. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou o espaço de onde vê e sente. Você para de esperar garantias e passa a oferecer o que é. Você deixa de controlar e passa a doar. Você abandona o medo de perder, porque percebe que o amor verdadeiro não se perde. Ele permanece, mesmo que as formas mudem, mesmo que as pessoas partam. Porque o amor, como diz Rumi, é um mundo em si mesmo. Ou você está dentro dele, inteiro, ou está do lado de fora, tentando compreender com a mente aquilo que só o coração pode tocar. E para entrar nesse mundo, não é preciso ser especial, nem estar pronto, nem esperar um sinal. É preciso apenas se entregar. Soltar as definições. Soltar o desejo de entender tudo antes de sentir. Soltar a ideia de que o amor precisa ter um nome para ser verdadeiro. Algumas das experiências mais transformadoras da vida não têm nome, não têm explicação. São momentos em que você simplesmente está. E nesse estar, tudo faz sentido. Mesmo que a mente não compreenda. É assim com o amor. É assim com a presença. É assim com a verdade. E talvez seja por isso que tantos se sentem perdidos. Porque aprenderam a perguntar: o que é isso? Como funciona? Qual é a categoria?
mas desaprenderam a apenas sentir, apenas viver, apenas ser. O amor, quando é real, te puxa para o agora. Ele dissolve o passado, desfaz a ansiedade do futuro e te ancora neste exato instante, porque é aqui que ele respira. Não há amor no ontem ou no amanhã. O que você sente agora, o que você oferece agora, é o que conta. E às vezes, o maior ato de amor é simplesmente estar com você mesmo, com o outro, com a vida, sem querer mudar nada, sem querer entender tudo, apenas permitindo que o amor aconteça, como ele é, sem rótulos, sem moldes, como um vento que sopra, como uma brisa que toca e passa, mas que deixa perfume. De onde você ama? Essa pergunta, quando acolhida com honestidade, começa a limpar o terreno interno. Você pode perceber que até hoje, muitas vezes amou com medo, com pressa, com desejo de ser validado, com tentativas inconscientes de preencher buracos. E tudo bem, não há culpa nisso. A maioria de nós aprendeu assim, mas agora você pode fazer diferente. Você pode escolher um novo lugar dentro de si para amar. Um lugar mais silencioso, mais calmo, mais autêntico. Um espaço que não exige permissão para amar, nem condições, nem nome. Esse espaço sempre existiu. E ele é o portal para o mundo que Rumi descreve. O mundo do amor sem fronteiras, sem categorias, sem tempo. Você pode atravessá-lo a qualquer momento. Basta voltar para si. Basta se perguntar, sem medo, de onde vem o meu amor? E então, ouça. A resposta não virá da mente. Ela virá de um lugar mais fundo, de um espaço onde as palavras já não são necessárias. E tudo o que resta é um sim silencioso. No fim das contas, tudo o que buscamos é um modo mais verdadeiro de existir. Não apenas sobreviver, não apenas cumprir tarefas ou conquistar metas, mas viver de um jeito que tenha alma, que tenha sentido, que nos conecte ao que é invisível, mas absolutamente real. E Rumi nos lembra disso com uma simplicidade que desarma. Não somos donos de nada, nem mesmo daquilo que acreditamos controlar, nem da nossa vida, nem do tempo que temos, nem do nosso destino final. Somos apenas viajantes, instrumentos, vozes breves dentro de uma sinfonia maior. A mente pode resistir a essa ideia. O ego quer ser autor, quer ter o controle da narrativa, quer saber para onde vai, por que está indo e o que vai ganhar com isso. Mas a alma sabe que é muito mais libertador ser instrumento do que controlador. Porque quando você se reconhece como pincel nas mãos do grande pintor, tudo muda. Você começa a confiar. A confiar que há uma inteligência guiando seus passos, mesmo quando tudo parece confuso. A confiar que as pausas fazem parte da música, que os vazios são férteis e que a vida, quando guiada pelo amor, sempre encontra uma forma de florescer. Mas para que isso aconteça, é preciso entrega. É preciso deixar que o mestre pinte com as cores que ele quiser, mesmo que você preferisse outras. É preciso permitir que o poema da sua vida seja escrito, não com as palavras da mente, mas com o silêncio do coração. E que poema lindo pode surgir quando você deixa de lutar contra o fluxo? Quando para de resistir ao que é? Quando aceita que o amor não precisa fazer sentido, porque ele é o sentido. Rumi nos convida a não desperdiçar esse breve dia chamado existência. Porque é breve, sim. Mesmo que às vezes pareça longo demais.
mesmo que alguns dias pareçam não passar. A vida passa num sopro, e a única coisa que fica é aquilo que foi vivido com amor. As palavras que foram ditas com verdade, os gestos que foram feitos com alma, as presenças que foram honradas, as escolhas que não buscaram aplauso, mas coerência. Por isso, não guarde suas asas, não economize sua força, não viva como quem espera um sinal para começar a viver. Você já está vivo e isso é milagre suficiente. Coloque seu coração no que você faz, mesmo que pareça pequeno. Ame as pessoas que estão perto, mesmo que elas ainda não saibam como amar de volta. Honre sua jornada, mesmo que ela tenha tido curvas. Tudo tem propósito, mesmo aquilo que não entendemos, mesmo aquilo que doeu. Sob o olhar do amor, tudo é incluído, tudo é transformado. E o mais bonito é que sempre podemos recomeçar, sempre. Basta um instante de sinceridade, um instante de presença, um instante em que você pare e diga: eu escolho viver por amor. Não pelo amor ideal, mas pelo amor real. Aquele que pulsa agora, aquele que respira no silêncio, que acolhe as falhas, que entende as pausas e que te lembra gentilmente quem você é. Você não precisa fazer grandes revoluções externas. Basta começar por dentro, com pequenos gestos, com a decisão de não se ausentar mais da sua própria vida, de não viver no automático, de não adiar a sua verdade. A vida sem amor é um desperdício, diz Rumi. E não é um amor romântico que ele fala, é o amor como uma lente, como um campo, como um estado de presença viva. E quando você vive através dele, tudo se transforma. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo de olhar. E isso é tudo. O mestre pintor está com um pincel em mãos e você é a tela. Aceite as cores que chegam, aceite as linhas inesperadas e permita que, mesmo sem entender, o quadro da sua existência revele algo belo, algo que só poderia vir de você, algo que, quando alguém olhar, vai sentir, mesmo sem saber explicar. Esse foi um ser humano que viveu por amor e através do amor. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.